E assim, com a presença de Jesus sempre conosco, que nós possamos receber luz, paz, amor, tranquilidade e ter no dia de hoje, né, a maior recepção possível dos benefícios que nós viemos buscar. Eu vou passar alguns recadinhos aqui, né? Primeiro, eu vou passar uns convites. Nós vamos ter, dia 9, na próxima terça-feira, a presença aqui do nosso querido Alan Vilches. Algumas pessoas aqui, né, que já frequentam há alguns anos aqui, já participaram, né, dessa palestra maravilhosa que ele faz, que é uma palestra cantada. E eu estou aqui reforçando esse convite para que vocês participem conosco, convidem familiares, porque, de verdade, é assim uma maravilha. É muita energia, sabe? É muito bem-estar, é muita alegria que a gente recebe durante a apresentação dele. E uma situação importante da gente estar passando a todos é que o Alan, né, quem quiser até entrar na rede social dele, no Instagram ou no Facebook, todas essas palestras em casas espíritas é totalmente gratuito, ele não cobra nada, né? Ele vem por amor a servir. E dentro desse trabalho que ele faz, ele então traz os CDs dele, né, CDs, pendrive, que é para venda. Mas essa arrecadação é exclusivamente total para a Casa Fabiano de Cristo, que é um hospital, né, Jair? Onde que fica? Onde que fica? É um hospital do câncer que fica ali no interior, eu não sei direito onde é. Mas é tudo revertido a essa instituição. Então, aqueles que vierem, né, puderem participar dessa contribuição para ele, né, de estar comprando um CDzinho, um pendrive, alguma coisa para ajudar essa instituição, o trabalho dele, né, com certeza terá um imenso valor, porque além dele estar passando para nós toda essa energia, porque é maravilhoso mesmo, não estou exagerando, não. Ele também está levando o auxílio a essa instituição, que é um Hospital do Câncer Fabiano de Cristo. Vocês podem também entrar na página deles, né, ou Instagram, ou do Facebook, para vocês conhecerem esse hospital, certo? Um outro convite, ele é especial, mas já vou avisando vocês que a gente já aguenta tanto, né? Tem que aguentar mais um pouco, é difícil, mas vai fazer o quê, né? É irmão de caminhada, a gente tem que aguentar, né? Nosso cantor. Então, em outubro, ele vai iniciar aqui para nós um estudo, né, que é aberto a todos, né, não tem exigência nenhuma. É um estudo do livro Violetas na Janela. Tá? Então, quem quiser participar, esse livro é um livro maravilhoso, né, de iniciação, de orientação, de explicação, de uma forma muito simples, sobre o plano espiritual. Como a gente chega, como a gente é acolhido, o que acontece. Então, o Jair vai fazer esse estudo desse livro aí. Vai começar dia 3 de outubro, vai ser de sexta-feira. Tá? É das 19h30, né? Às 21h30, né? Isso. Então, ficam todos convidados aqui para participar com o nosso querido Jair. Ele não vai cantar, eu prometo, que a gente já está cansado de ouvir ele cantar. Mas ele vai falar muito, tá? Então, esse é um outro convite que eu queria fazer a vocês e para vocês, né, compartilharem e convidarem amigos, familiares e tudo mais. Em setembro também, depois o Geraldo vai vir falar, não sei se vai dar tempo ainda, porque eu tenho que vir falar depois do nosso evento do dia 14. Em setembro nós vamos ter aí a ação de moradores de rua no último domingo, né? Que dia? Dia 28 de setembro. É aquela ação que a gente faz a cada 3 meses, onde nós fazemos as refeições, onde nós levamos as doações que nós recebemos. E aí o nosso convite para todos é que participem conosco, né? Então, participar como? Como puderem, certo? Com doações, se for possível. Mas, se não for possível, com preces, para que a ação seja
maravilhosa no resultado a esses irmãos de rua. E aqueles que quiserem vir auxiliar no dia 28 aqui, né, que nós fazemos as refeições aqui, organizamos tudo, também estão convidados, tá? No demais, a respeito de nossas assistências, eu nem vou falar de novo, vou deixar para outra semana, porque senão fica muita falação, né? A gente fica cansado, né? De ficar ouvindo, né? Então, esses eram os recadinhos, o convite que eu tinha para vocês, e eu vou voltar depois, mais para o final, para falar, né, e explicar sobre o nosso evento da feijoada, tá? E a nossa ação de amigos aqui de sorteio. Tá bom? Então, nesse momento, a gente vai convidando com muito carinho a nossa querida Jo para fazer a nossa prece de abertura. Depois nós teremos uma palestra, assim, edificante, maravilhosa com o nosso querido Marquinhos. As vibrações com a Magali e o passe coletivo e encerramento com o nosso querido Jair. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E novamente estamos aqui juntos, essa família da Nova Era, que possamos assim receber Jesus nesse dia, nesta noite, através do Evangelho deste Mestre amado. Agradecendo toda a espiritualidade e os mentores dessa casa, que nos acompanha, que estão neste momento nos assistindo a todas as tarefas que será realizado nesta noite. E assim, Jesus, agradecemos essa oportunidade, esse despertar de buscar a Ti dentro do nosso ser, do nosso coração. E nesse momento, Pai, eu agradeço pelo dia de hoje, pela nossa saúde, e que possamos, assim, fazer cada dia o melhor por nós mesmos e pelos nossos familiares, amigos, a todos que estão ao nosso lado. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, neste momento, vamos receber com muito carinho o nosso amigo Marquinhos. Onde está o Marquinhos? Ah, achei! Onde está o Olen? Onde está o Olen? Lembra do Olen? Oi, amigo. Boa noite a todos. Como sempre, eu nunca canso de agradecer ao convite que a Ana e o Jair me fazem, representando todos os trabalhadores e toda a equipe. É um carinho imenso estar aqui, principalmente porque eu sou o maior beneficiado. E digo isso porque desde muito tempo a gente fica pensando no tema, se preparando, refletindo. E eu confesso que junto com os pensamentos do tema, a cabeça fica meio dividida, que eu voltei a estudar o Livro dos Espíritos e já estou há uns 4 meses na primeira questão. E a questão é de uma simplicidade gigante, mas uma complexidade tão grande, né? Kardec, ele não pergunta para os espíritos quem é Deus, né? Vamos perceber que ele já rompe um pensamento estruturado em nós desde muitos séculos, né? Da divina trindade, Deus, Pai e o Filho em um só. E Kardec, compreendendo já que essa questão já foi esgotada há muito tempo, ele não pergunta quem, ele pergunta o que é Deus.
E é isso que os espíritos respondem, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. E aí eu me lembrei que eu fui imensamente beneficiado na minha mocidade, onde eu pude conhecer o Jair e outros queridos professores. E eu lembro de uma aula que era exatamente sobre isso, sobre Deus, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos, Jair. Quem falar que a gente envelheceu é calúnia, hein? E uma dessas aulas inesquecíveis, aliás, foi lá que a gente estudou juntos há quase 30 anos o livro Violetas na Janela, né? Vale a pena, viu? E uma dessas aulas inesquecíveis sobre Deus, com uma pitada enorme de filosofia, eu lembro que um dos professores, no início da aula, começou a conversar com a gente despretensiosamente sobre a semana, sobre o que nós gostávamos. E ele trouxe um cesto de maçãs. A gente chegou ali, bebia água, começou a comer as maçãs enquanto conversava no início da aula. Já sentados ali em um círculo grande. Bons tempos aqueles, né, Jair? Em determinado momento ele começou a perguntar. Cada um estava ali com os restos da maçã nas mãos, ele segurando a dele. E ele perguntou: o que você está vendo? Para cada um dos jovens que estavam ali. O que você está vendo na minha mão? A maioria respondeu: os restos da sua maçã, né? Alguém ali tentando sobressair um pouco mais, eu vejo as sementes da maçã. E eu lembro que tinha um amigo nosso, Daniel, que ele estava dormindo. Comeu a maçã e dormiu ali, sentado, né? E aí perguntaram para ele: Daniel, o que você está vendo? Ele acordou no susto e falou: eu estou vendo um monte de maçã. Ele estava olhando para a mesa, né? Sabia nem onde estava. E todo mundo riu ali, gostosamente, e o professor falou: apesar de nem saber o que está acontecendo, você não está errado. Eu estava segurando, estendendo a mão e perguntei: o que você está vendo? E você olhou para onde? Eu estava olhando para a mesa. E ele respondeu: vejo um monte de maçãs. E ali começou uma discussão um pouquinho filosófica, né? Onde o professor falou: alguns de nós vê sementes de maçã. Eu vou falar para vocês o que eu vejo. Eu acabei de comprar um terreno e aqui eu vejo a minha fazenda de maçãs. Eu vou plantar essas sementes, daqui a uns anos ela vai virar um pezinho de macieira, vai gerar novas maçãs, e eu vou pegar essas maçãs e vou replantá-las, e daqui a um tempo eu terei inúmeros pés de maçã, gerando imensas quantidades de maçãs. E eu lembrei disso e fiquei pensando sobre a questão 1 do Livro dos Espíritos. A causa primeira de todas as coisas, né? E da mesma forma que a semente, para quem olha no presente, só vê a sementinha, mas para quem olha no futuro, vê uma árvore produzindo frutos e repetindo o ciclo infinito de dando novas maçãs e dando sombra e produzindo alimentos, assim também é nós, né? Há quem olhe para a sociedade, e eu confesso que é muito difícil ter um olhar diferente, e vê só um monte de loucos correndo para lá e para cá. Mas se fosse só assim, a gente não teria tido aqui entre nós a presença ilustre de Jesus Cristo, reencarnado entre nós, rompendo essa questão de que Jesus era um semideus ou um Deus, ou o Pai e o Filho personificado em um só, como Kardec fez na questão 1 do Livro dos Espíritos. E eu lembro de Ernest Renan, um dos maiores intelectuais da França, que uma aula dele ele começa falando para uma assembleia de outros intelectuais, estudando depois a vida de Jesus, ele começa a aula falando uma simples frase: Jesus foi um homem incomparável. Um intelectual, já também rompendo essa trindade e tirando essa distância de que Jesus é Pai e o Filho num só, é praticamente impossível a gente chegar lá. E ele coloca como se Jesus
coloca, aliás, Jesus no local onde ele estava. Jesus foi um homem, ele fez-se um homem, caminhou entre nós, teve um corpo como nós, sofreu como nós. Mas é fato que ele estava muito além. Um dos irmãos mais velhos que nós temos, né? Como se nós somos filhos do mesmo Pai, haveremos de chegar lá um dia também, porque ele mesmo disse: vós sois deuses. E nessa outra frase, que eu já disse aqui algumas vezes, vós sois deuses, eu lembro de uma conversa que eu tive com meu pai. Com meu pai, eu tinha liberdade de filosofar abertamente, né? E nós conversávamos sobre questões que às vezes não achávamos em livros e destrinchávamos bastante aqueles temas. E ele tinha, às vezes, periodicamente, umas dores muito agudas no pé esquerdo. E às vezes ficava inchado, ele tinha dificuldade de se locomover. E eu lembro que uma tarde ele estava lá na cama e chorava e gemia e reclamou. Qual de nós não reclama diante da dor, né? E eu levei o prato de comida para ele e a gente conversou ali, enquanto ele almoçava. E eu falei: ô pai, você já parou para pensar que o nosso corpo é um organismo vivo, né? Cada célula do nosso organismo é uma pequena agente da luz trabalhando em conjunto para manter o nosso corpo em pleno funcionamento. É um ser vivo, à parte. O corpo não precisa do nosso comando para fazer as funções. Cada célula sabe exatamente o que fazer. E eu falei: ô pai, se cada célula do nosso corpo é um organismo vivo, o senhor já parou para pensar que nós somos responsáveis por cada indivíduo que compõe o nosso corpo físico? E eu lembro que ele me olhou, e nós nos olhamos um tempo. Eu falei: e quantas células o senhor acha que a gente tem no corpo? Na época, não existia internet. Mas hoje a gente sabe que são contadas aos trilhões, né? No nosso corpo físico. E elas se renovam dia após dia. De fato que ainda filosoficamente nós não somos mais os mesmos que fomos ontem. Porque até hoje pela manhã, desde o período que acordamos até agora, quando estamos sentados, células morreram e células novas nasceram. Então nosso corpo não é mais o mesmo do que foi pela manhã. E essa vida vai se trocando incessantemente. E eu falei: o senhor para e pensa. Nós habitamos um corpo que é vivo e que ele obedece ao nosso comando. Tudo que nós pensamos, ele faz. Tem as questões do sistema nervoso central autônomo, e aí vai, tem as questões que a gente não participa. Mas nós mandamos no nosso corpo. De forma que uma simples doença, a gente tem o poder de cultivá-la ou de curá-la. Lembremos das passagens de Jesus. Quando alguns passavam e chegavam diante dele, ele perguntava: tu crês que eu possa curá-lo? Alguns falavam sim, e Jesus estendia as mãos e os curava. Lembremos da mulher que, se esgueirando diante da multidão, ela sabia que se tocasse só no manto de Jesus, ela já seria curada. Um grupo de leprosos na praia, um de longe chamou Jesus e perguntou: Senhor, se tu quiseres, podereis nos curar. O centurião mandou que um servo fosse e que Jesus desse a ordem para curar o outro servo que jazia doente na sua casa, né? Então note que a fé tem um poder absurdo sobre o nosso corpo físico. A nossa crença, o nosso poder, exerce uma ação sobre o nosso corpo físico. A gente já tem um poder de domínio, sendo exercido nas nossas próprias células e nós não percebemos. E aí eu lembrei de Jesus: vós sois deuses. E na mesma conversa que eu tive com meu pai, eu falei: e se no futuro, que tudo que é vida não cessa nunca,
E se no futuro cada célula do nosso corpo virasse um ser humano? Porque a vida não para. Eu aprendi com o Jair, há 30 anos atrás, que tudo está ligado, desde o átomo até o arcanjo. Nada se perde. Tudo sai de Deus, na ignorância e na simplicidade de si mesmo, e tendemos a voltar para Ele com a consciência de si mesmo. Aí é que é diferente. Então, se cada célula do nosso corpo a gente compreendesse como um microagente de vida, e nós já exercemos influência sobre ele, então, Pai, nós somos deuses para o nosso corpo físico. E na conversa ele falou, é verdade. Eu falei, então, meu velho, para de reclamar e levanta. E vai fazer o que você precisa. E mesmo mancando, ele levantou, terminou de jantar, reclamou ao longo da tarde, mas no dia seguinte ele já estava de pé. Com dor, não parou de doer, mas eu lembro que ele nunca mais deitou na cama com o pé para cima e passando as crises agudas no pé dele, reclamando. Tinha as dores, mancava, ia, vinha, dava as aulas, fazia as palestras dele. Mas eu lembrei fortemente desse dia por conta de todas essas questões que a gente vem pensando ao longo desse tempo e da presença de Jesus. Porque depois do terceiro dia que Jesus foi crucificado, lembremos que na história ele foi recebido na cidade com festas, né? Na entrada triunfal de Jerusalém, ele foi recebido pela população com imensa alegria, né? A mesma população que alguns dias depois escolheu Barrabás. E depois de ser crucificado, de ter sido humilhado, de ter sido castigado, ele cumpriu o juramento aos discípulos e retornou depois do terceiro dia, apareceu para alguns outros discípulos e numa mensagem linda que se encontra no livro Boa Nova, os 500 da Galileia, depois de dar as orientações para aqueles 500 que ali estavam, de que saísse e fosse pregar, já quase indo embora, os discípulos suplicando, falou, não nos deixe, que nós sentiremos muita saudade. E ele, olhando para aquela assembleia, disse, eu não vos deixarei. Eu vos enviarei o Consolador prometido, que repetirá tudo o que eu tenho dito. E dirão coisas novas que o tempo não me permite dizer. E ele estará convosco eternamente. E hoje, meus amigos, nós estamos aqui diante de uma doutrina maravilhosa. Está caindo tudo. Que tem nos repetido tudo o que Jesus nos disse através dos bons espíritos. Se a gente pegar e ler o livro dos Espíritos ou o Evangelho, não precisa nem estudar, apenas ler o que está ali. É de uma profundidade absurda. Mas todos nós que temos o desejo de continuar um pouquinho mais, haveremos de algum momento estudar em uma profundidade maior tudo o que está contido nesses 5 livros. E de uma profundidade absurda, que Kardec, de uma forma tão didática, se nós pararmos para ver só o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem restaurar algumas coisas que ao longo dos séculos foi esquecida, né? Uma das histórias mais bonitas que a gente tem é conhecer a vida daqueles espíritos dos cristãos primitivos, né? Os heróicos que morriam no circo de Roma em nome de Jesus. Mas percebemos que a beleza do cristianismo primitivo perdeu a beleza a partir do momento que o cristianismo foi aceito como religião oficial. Aí nós deixamos de ser os perseguidos e passamos a ser os perseguidores.
e alteramos ao longo dos séculos a mensagem dele. Deixamos de acreditar e de discutir e de ter como a verdade absoluta a reencarnação, que simplesmente já vem explicar uma série de dúvidas que nós trazemos ao longo da nossa vida. De forma que a reencarnação vem dar valor, vem dar clareza e vem dar senso de justiça para tudo que nós passamos na nossa vida. Não um senso de justiça distorcido. Eu lembro agora que alguns dias atrás passei por um momento extremamente delicado. Tem uma avenida principal e eu moro na rua de baixo. E ela é de baixo porque desce um pouquinho, mas para acessar a minha rua a gente tem uma descida, tem uma praça. Então, para contornar a praça e acessar a minha rua, uma mão desce e a outra sobe. E às terças-feiras tem uma feira na rua principal. E eu nem preciso dizer que aquilo vira um caos, né? Então tem gente descendo com o carro pela via que sobe. E tem gente subindo pela via que desce. E é incrível, né, que em alguns momentos nós temos um senso de justiça tão forte em nós. E aí nós viramos advogado, juiz e executor em uma pessoa só, né? E a minha esposa detesta pegar o carro e sair de casa ali no bairro por essa rua em dia de feira. Justamente porque quando ela está subindo, tem gente descendo. E eu, com todo o meu senso de justiça apurado, eu falo, mas eu adoro dias de feira. Porque eu estou certo. E se eu estou certo, os errados que se virem, né? Não é assim que a gente faz na maioria das vezes? Então eu estou subindo, quem está descendo que volte. E eu lembro que um dia deixei ela no trabalho dela, estava voltando, esqueci que tinha feira, estava tranquilo, virei para descer o carro e tinha uma fila de gente subindo. E eu falei, eu estou certo, aqui eu vou ficar. E fiquei com o carro parado, notei que o primeiro passou com a cara muito fechada, teve dificuldade para manobrar, mas foi. O segundo, que era um carro maior, teve mais dificuldade ainda, mas foi. E eu ali, eu estou certo, para que eu vou dar ré no carro? Né? Não dei ré no carro. E o quarto carro que passou, veio subindo bem devagar, deixou, o farol ficou parado um pouco mais à frente, mas eu falei, eu não vou ficar aqui, você sobe, depois eu vou. Eu estou certo, eu quero ninguém na frente para poder descer. E o carro foi subindo, era uma mulher no volante, e eu lembro que ela olhou para mim com uma tranquilidade tão grande, que no momento que eu olhei para ela, os nossos olhares se cruzaram, eu empalideci. Fui tomado de uma vergonha gigantesca que vocês não têm noção. Porque no momento que ela passou tranquila me olhando, eu percebi que eu estava na mão errada. Eu estava querendo descer por quem estava querendo subir, e era a mão certa. E eu tive uma vergonha tão grande. Eu fiquei 15 minutos pedindo perdão a Deus pela minha pequenez imensa e absurda. E desde esse dia, eu sempre paro lá embaixo para quem está descendo. Continuar o percurso. E é interessante que na vida, às vezes, a gente se posiciona de tal forma que não abrimos mão da nossa ideia, do nosso senso de justiça, da nossa certeza absoluta e grandiosa. E às vezes ela é tão pequena. Lembro de uma fábula agora, que numa vila antiga, tinha um morador que roubava todos os vizinhos. E ninguém sabia quem era que estava roubando todo mundo. Até que descobriram. E resolveram humilhar aquele para que ele nunca mais fizesse aquilo. Então colocaram ele num poço, que estava seco, e ficaram todos os moradores do bairro em volta, acusando, alguns até cuspiam nele, e ele quieto ali de cabeça baixa. Até que em algum momento veio alguém, pegou uma pedra
e atirou na cabeça dele. Ele, surpreso com aquela pedrada, olhou e falou: o que foi isso? E o cara que está com a pedra falou: não sentiu, não? Quer que eu pegue outra? Ele falou: não, eu estou perguntando porque de todo mundo que está aqui, eu roubei alguma coisa. Mas você eu não conheço. Quem te deu o direito de tacar essa pedra em mim? Ele falou: esqueceu que você me prejudicou há 20 anos atrás? E ele contou a história, o cara que estava no poço lembrou, e ele falou: eu guardei essa pedra no meu coração durante 20 anos, esperando esse momento para que você tivesse fragilizado, para poder colocar ela na minha mão e devolver para você. Então notemos quanto tempo a gente tem perdido com coisas tão pequenas, né? De vez em quando eu lembro quanto tempo eu perdi parado ali esperando aqueles 4 carros subirem, na minha certeza absoluta que eu estava certo, até que Deus permitiu que alguém na calma me mostrasse que a minha certeza não valia de nada, que ela estava fundamentada num equívoco absoluto. Era o meu erro. Eu estava errado, mas achava que estava certo e não abri mão do espaço que era do outro. E por quantas vezes nós não temos nos mantidos nessa postura de que o outro que se vire, né? Quantas pedras a gente não tem carregado no nosso coração, esperando o momento de colocar na mão ou na frente do pé de outrem para que ele tropece? E sem querer, não percebemos que a gente está caindo no mesmo erro ou num pior do que o do outro. Quantos de nós aqui já parou num silêncio, sozinho, tentando tranquilizar os pensamentos, a fim de ouvir o próprio coração bater? Vocês já conseguiram passar por essa experiência? Em silêncio, quieto, para ouvir o próprio coração bater. Quem tentou e não conseguiu, no começo coloca o dedinho ali no pescoço, que você vai sentindo aquela pulsação. Com o tempo, a gente vai aprender a escutar o próprio batimento cardíaco. Uma vida batendo, um órgão que gera vida batendo e dando um ritmo para o nosso organismo, que independente do período, do momento que a gente esteja passando de descontrole, se a gente parar para sentir esse ritmo, naturalmente a gente já vai se acalmando. Naturalmente a gente vai percebendo como é grandioso esse nosso corpo, que só nos serve, não exige absolutamente nada da gente. Nada. Quem está aqui acha que vai ter ele para sempre está errado. Porque em algum momento a gente vai ter que deixá-lo. E vamos perceber que a vida continua, que continuamos exatamente iguais quando estávamos com ele. E o quanto de nós temos reconhecido, aliás, o quanto de nós mesmos a gente tem tido coragem para olhar e se reconhecer. Porque notemos que a gente está aqui diante de uma doutrina maravilhosa, que Kardec resumiu o que Jesus já tinha resumido: amar ao próximo e a Deus como a ti mesmo. E a gente teve uma dificuldade absoluta de, ao longo dos séculos, compreender isso. Aí Kardec, um professor magistral, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo e coloca exatamente isso de outra forma.
Fora da caridade não há salvação. É mais fácil. Mas é isso que Jesus quis dizer. A prática da caridade, indistintamente, para quem quer que seja. Foi dito que daqui a alguns dias vai ser a sessão de a gente servir comida para quem está em situação de rua, né? Eu lembro que já passei por essa experiência há um tempo atrás. Era o sonho da minha vida levar comida para quem estava na rua, né? Mas eu morava longe do centro espírita naquela ocasião e não tinha mais ônibus, dependia de alguém que desse carona para voltar. Até que finalmente tinha alguém perto de casa com um carro que dava carona, saía deixando todo mundo em casa. E lá fomos nós servir comida para quem estava na rua, achando que a gente estava fazendo a mudança do universo, né? Para o outro. E a gente esqueceu de refletir sobre os nossos próprios sentimentos, né? Eu lembro que a minha mãe foi comigo, depois de algumas idas. No terceiro prato de sopa que ela deu, ela já estava debulhada em lágrimas. E abraçou o quarto, ou o quinto, que recebeu o prato dela, e ela ficou chorando com ele por 30 minutos. Minha mãe é uma pessoa muito simples, mas com um coração gigante. Até que eu vi, eu falei, mãe, cheguei perto dela e falei, o que está acontecendo? E ela soluçava, né? É muita dor, é muito sofrimento. Eu falei, pois é, mãe, mas a gente veio aqui para trazer consolo através do prato de comida. Em casa a senhora chega e chora o tanto que a senhora quiser. Aqui na frente deles, não. Traz o prato com alegria. E ela ficou brava, me deu uma bronca, como toda mãe. Mas eu saí de perto, ela enxugou as lágrimas e começou a rir quando entregou o próximo prato. E eu fingi de conta que não tinha dito nada, né? E é isso o sentido da vida, né? Às vezes a gente calar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa certeza, para ir de encontro ao outro. Fora da caridade não há salvação, mas não achemos nós que vamos ser os salvadores do outro com aquele prato de comida que a gente está levando. Nós estamos salvando a nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho a ponto de achar que o nosso corpo físico vai estar aqui para sempre. Que às vezes a gente nunca estará na condição que o outro está. A gente não sabe quem está ali. Eu lembro que quando comecei a trabalhar na região do centro como office boy, lá dos meus 15, 16 anos, tinha uma região perto do Largo do Arouche, tinha um prédio histórico lindo. Eu era jovem, adorava andar pelo centro, olhando aqueles prédios históricos na hora do almoço. E eu estava parado ali e tinha uma senhora vestida com trapos, né? E ela passava sempre xingando. E eu já estava na mocidade espírita, tinha uma vontade enorme de conversar com ela e achava de verdade, eu falei, o dia que eu conversar com ela, ela vai mudar. E ela estava ali, e sempre passando e xingando quem quer que seja. Um dia ela estava quieta, em silêncio, com um caderno, uma caneta esferográfica na mão, olhou para um prédio, e eu estava parado ali perto. Em 5 minutos, ela esboçou toda aquela esquina que ela estava olhando. Uma riqueza de detalhes absurdo. E eu fiquei impressionado. Eu sempre gostei de desenhar também e falei, é uma artista que está perdida, né? Entrei na primeira lanchonete que tinha ali, comprei uma coxinha, falei, eu vou deixar do lado dela, que ela vai comer, e aí a gente vai conversar, eu vou saber quem é ela, e vou tirá-la da rua. Essa era a ideia. Eu lembro que eu peguei a coxinha, deixei do lado dela, quando ela viu a coxinha ao lado, ela pegou a coxinha, tacou em mim, começou a me xingar e saí correndo, voltei para o trabalho e nunca mais passei naquela esquina.
muito tempo depois, não tenho ideia ainda do que aconteceu naquele momento, mas a gente com um pouquinho mais de maturidade vai compreendendo o quanto é difícil esse sair de nós mesmos, o quanto é difícil a gente abrir mão da nossa certeza para dar ré e deixar o outro passar. E na maioria das pessoas que cruzam o nosso caminho é assim, a gente não tem a mínima noção do que o outro está passando. Alguns de nós não têm nem noção do que nós mesmos estamos passando. Porque para conhecer-se é preciso ter coragem. Coragem não no sentido de se esmagar e se martelar com toda a força que existe no universo. Coragem de reconhecer que nós erramos, de que nós somos filhos de Deus, de um Pai que quer exclusivamente a nossa felicidade, de que mandou o Filho perfeito dele para nos ensinar um caminho da nossa própria salvação. E ele vos disse em várias ocasiões: perdoa. Se a gente lembrar a história de Maria Madalena, Jesus estava na casa, acho que de Simão, não lembro, não Simão o apóstolo, um outro. Se você lembrar, por favor, Jair, me ajude. Ele foi convidado para jantar na casa desse cidadão romano, que era rico. Ele foi, e sentado ali, entrou uma mulher louca, desvairada, correndo, ajoelhou-se diante dele e jogava um perfume nos seus pés, enquanto chorava, lavava os pés com aquele perfume, com as próprias lágrimas, e começou a secar os pés de Jesus com os próprios cabelos. E todo mundo a condenando fortemente. Era Maria de Magdala, né? A meretriz conhecida da cidade, que todos estavam a condenando, a grande maioria eram seus próprios clientes. Mas ali estava condenando. E Jesus, percebendo o olhar até do próprio anfitrião, perguntou para ele: Simão, um senhor tinha 2 devedores e chamou os 2. Um lhe devia 50 denários e o outro 500. O senhor apresentou-lhe as contas, como nenhum dos 2 tinha condição de pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Então eu lhe pergunto, qual dos 2 amou mais o senhor? E o anfitrião falou: naturalmente, senhor, o servidor que devia mais, porque era mais difícil pagar a dívida. Jesus olhou para ele e falou: respondeste bem, mas quando eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar as mãos. Essa mulher que aqui entra, lava os meus pés com as suas lágrimas e os enxuga com seus cabelos. Por isso eu vos digo, e olhando para ela, falou: perdoados estão os teus pecados. Agora vai e ama Maria. E notemos que com a pergunta de Jesus, uma forma extremamente didática, ele mostrou ali para todos que ela era a maior devedora da sala e por isso era a que mais o amava. E nós, ao longo de tantos séculos, de tantas encarnações, eu confesso que às vezes eu fico pensando que só reencarnamos aqui graças à misericórdia de Deus. Porque se Ele fosse cobrar todos os nossos débitos, não teríamos o mínimo direito a estar aqui, reparando os nossos próprios erros e os nossos equívocos. Mas ainda assim, Ele nos ama. E reconhecer-se, ter a coragem de olhar para si mesmo, é essa coragem de reconhecer que nós somos os devedores. Nós temos débitos, nós temos equívocos. E não temos, por isso, o direito de olhar para o outro e esperar que eles deem a ré que a gente não está tendo coragem de dar.
ter a coragem de compreender que eu sou tão devedor quanto o outro. E por isso que Jesus disse: amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E no livro dos Espíritos, Kardec, através das mensagens, reformulou através do ama-te profundamente, para ter condições de amar o outro. E ame a Deus. Porque se nós não amarmos-nos, a gente não vai ter condição de amar o outro. Porque se eu me odeio, eu não me perdoo, eu não me respeito, eu não me desculpo, como é que eu vou estender a mão para o outro? Então está tudo certo, mas na verdade está tudo errado. A gente tem que reconhecer que dar a ré no nosso carro é o melhor caminho que nós temos, né? Descer da nossa certeza absoluta, esquecer a nossa toga de juízes, de executores, de advogados em nossa própria causa e não do outro, a fim de dar ao outro o direito que ele tem de ser quem ele é. Não importa quem quer que seja. Durante muito tempo eu lembro que eu perguntava a mim mesmo, quando era jovem, né? E se Jesus estivesse aqui e fizesse o mesmo convite que fez aos discípulos, qual seria a minha reação? E aí a gente inverte, porque ele disse: eu vos enviarei o Consolador prometido, que repetirá tudo que eu tenho dito. Então, se a gente está aqui no Espiritismo, tendo a oportunidade de ouvir imensas mensagens novas através de médiuns incríveis, que vamos destacar só Francisco Cândido Xavier, o maior médium da nossa atualidade, que tem livros maravilhosos, e olhar ali, em qualquer mensagem que a gente abra, tem alguém nos convidando a perdoar? Tem alguém nos convidando a largar tudo que a gente está fazendo e segui-lo? Repetindo as palavras de Jesus. Então, através dessa doutrina maravilhosa, do que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a oportunidade, sim, de ouvir Jesus falando para nós: vem e segue-me. Porque no momento grave que nós estamos vivendo da humanidade, a gente tem a oportunidade de ficar quieto e não ficamos. A gente tem a oportunidade de não criticar e criticamos. A gente tem a oportunidade de fazer diferente e às vezes não fazemos. Devidas às proporções, imaginemos que a gente está vivendo a mesma época, porque Jesus veio para mudar a história da humanidade. A gente saiu de um mundo extremamente primitivo e entrou num outro momento, o de provas e expiações. E agora a gente está vivendo o período que estamos saindo do de provas e expiações, entrando no período de regeneração. E a todo momento a gente tem o convite de participar desse mundo de regeneração. E será que nós estamos aceitando o convite desse mesmo Jesus que nos aguarda? Eu lembro que um dos livros que mais me tocou, um livro chamado O Exilado, onde o médium Hermínio C. Miranda, ele narra as histórias que ele tinha com os diálogos dos espíritos, através das sessões, que comumente a gente chama de desobsessão, né? E eram questões extremamente delicadas, né? E ele escreveu todas essas histórias, esses diálogos com os espíritos nesses livros. Tem uma série de livros, mas O Exilado me chamou a atenção por uma história, o que deu nome ao título. Eu lembro que ele se cansou de tentar convencer o espírito a deixar de perseguir os espíritas que estavam ali trabalhando. Na condição de perseguidor, ele lá chegou, e Hermínio C. Miranda, um trabalhador lúcido, estudioso da doutrina espírita,
perdeu todos os diálogos que tinha para convencer aquele espírito a mudar. Em algum momento, ajudado pela espiritualidade, o espírito entrou em si mesmo e começou a narrar as próprias memórias e desabou em lágrimas. E chorou compulsivamente por longos minutos. E Hermínio C. Miranda, compreendendo do que se tratava, que ele estava passando um processo de relembrar todo o início daquelas dores que nem ele sabia quais eram, o espírito em prantos, em momentos de lucidez, falou para ele: mas eu vi Jesus. E Hermínio C. Miranda pergunta: mas você estava lá? Quando ele foi crucificado? E o espírito chorava, falando: não, eu vi Jesus. No momento de emotividade absurda, ele fala: eu vi Jesus, porque eu fui degradado do outro planeta. E Jesus recebeu a todos nós de braços abertos. E naquela assembleia, ele prometeu a cada um de nós que viria nos ensinar pessoalmente um caminho diferente daquilo que nós havíamos seguido até então e que nos levou a uma vida criminosa no outro planeta, culminando no nosso exílio. E aqui ele nos recebeu. E aqui estou eu, sem condições de seguir a Jesus. E eu lembro que eu li essa história e chorei imensamente. Porque no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, 3º, perdão, há muitas moradas na casa de meu Pai, textualmente encontra-se lá a seguinte frase: vós sois estrangeiros no mundo em que habitais. E ali eu lembrei daquela história daquele espírito exilado e pensei: meu Deus, como é difícil a gente abrir mão de nós mesmos para compreender as coisas que estão acima de nós, né? E que ao mesmo tempo estão tão perto de nós, né? Se pararmos para pensar e sentir o pulsar do nosso coração, a gente vai percebendo o templo vivo que nós temos, né? E a oportunidade que nós temos de honrar o nosso Criador, através do conhecimento de nós mesmos, da calma de nós mesmos, do respeito a nós mesmos, às nossas limitações, ao nosso momento atual, de compreender que nós somos os artífices da nossa própria felicidade. E que Jesus possa encontrar em nós esses trabalhadores dispersos, que não queremos saber de trabalhar, mas que ainda assim Ele vem fazer o chamado para os trabalhadores da última hora, e que nós, meus amigos, possamos aprender a ouvi-lo e compreender que essa é a última hora, que se não atendermos o chamado do dono da vinha agora, não vamos receber o salário. Que a gente possa perceber que o aceitar desse convite é o perdão a nós mesmos, é o perdão ao nosso próximo, é o aceitar que a nossa certeza, às vezes, não é tão grande assim, e que a gente possa dar uma rezinha que seja, para deixar o outro passar na nossa frente, e compreender que nós estamos aqui nessa mesma vinha, né? Que Jesus possa estar conosco hoje e sempre. Muito obrigado. E assim agora vamos então buscar agora praticar aquilo que o Mestre nos ensinou e vamos nos concentrar para as nossas vibrações. E assim, fechando nossos olhos materiais, vamos vibrando intensamente pelo nosso planeta Terra. Muita paz e harmonia. Vibrando pela valorização de toda a natureza, o respeito a ela. Vamos vibrando por todas as casas religiosas e por todos os lares,
Que lá possa haver a propagação do verdadeiro Evangelho do Mestre Jesus, do seu amor infinito por toda a humanidade. Vamos aprender com ele. Vamos vibrando intensamente pelos nossos irmãos que neste momento estão doentes, necessitando de amparo, de auxílio, de tratamento. E vamos vibrando por aqueles que não têm um lar para onde voltar, que eles possam receber tudo o que precisam onde quer que estejam. Vamos vibrando ainda por todas as crianças, principalmente aquelas que se encontram em casas, em abrigos, que elas possam receber também o que precisam, e os nossos idosos, a todos eles, onde quer que estejam em seus lares, sozinhos ou acompanhados, em casas de repouso, que possam receber muito amor, muito amparo, muito carinho. E vamos vibrando por todos os irmãos cujos nomes se encontram nas urnas de vibrações de encarnados e desencarnados dessa casa. Vamos juntos, unidos num só pensamento, imaginar no centro desse salão uma bola, um coração enorme de muita luz, lilás. Vamos doar tudo de melhor que nós temos. Muita paz, muito amor e muito carinho a esse coração enorme, para que o plano espiritual possa levar essa luz de esperança, de fé e de amor ao local onde for mais necessário. E assim vamos vibrando por nossos amigos, parentes, familiares, que eles possam receber tudo o que precisam também, muito amor, muita fé, muita perseverança, de sobrepujar as dificuldades, e pedindo permissão para vibrar por nós mesmos, para que possamos, a cada dia, nos tornarmos seres mais fortes, melhores, e assim poder ajudar melhor a nós mesmos e ao nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos iniciando o passo coletivo, nos ligando à espiritualidade, que nesse momento está presente, atuando sobre cada um de nós, primeiramente higienizando nossos corpos físicos e espirituais, retirando tudo aquilo que não é bom para nós, que possamos ter absorvido nos nossos lares, nas ruas, no trabalho, fazer uma higienização sobre todos os nossos centros de força. E nesse momento a espiritualidade inicia o processo de despejar sobre nós energias de amor, energias de paz, energias fortalecedoras, que vão envolvendo todo o nosso corpo. Que cada um possa, nesse momento, aproveitando para, caso esteja com dor, mentalize a dor sendo amenizada. Se tem problemas, mentalize os problemas sendo solucionados. E vamos sentindo assim muito melhores do que quando aqui chegamos. E vamos agradecendo a toda essa espiritualidade por tudo que nos dá. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre maior, esse mestre maravilhoso, a quem pedimos esteja sempre conosco, não só aqui, mas também nos nossos lares, no nosso trabalho e onde estivermos. E agradecendo principalmente a Deus, nosso Pai maior, esse Pai maravilhoso, que nos provê de tudo aquilo que precisamos para vivenciarmos as nossas experiências evolutivas. Assim, confiantes que estamos em Deus, em Jesus e na espiritualidade, damos por terminada esta etapa das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, antes que vocês se dispersem,
Minha amiga Ana vai falar algumas coisinhas rápidas. Bom, gente, eu vou pedir um pouquinho de paciência aí, que eu vou passar umas informações. Antes, alguém perdeu um anelzinho? Olha, porque nós encontramos ali naquela parte ali no chão, esse anelzinho aqui, ó. Tá? Eu não sei se pode ter sido alguém de ontem, né? Que veio ontem também. Tá? Mas se vocês souberem, vai estar lá com as meninas lá na recepção, tá bom? Bom, eu vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre os nossos eventos, né? Então, nós temos um evento, que é a feijoada beneficente, que nós vamos fazer no dia 14 de setembro, aqui no Clube Japonês. Então, esse evento, o valor do convite, R$ 80, para entrar, participar, almoçar, né? Ter lá toda a parte de entretenimento, que nós vamos ter o show, vamos ter, né, a cantora, vamos ter o espaço Kids, né, que nossas crianças vão se divertir bastante. Então, o convite do evento, R$ 80 para adulto e R$ 40 para criança, é para participar do evento, estar no evento conosco. O evento é a partir da meio-dia, né, com refeição servida até as 16 horas, e o evento vai até as 3, até as 16 que a gente vai servir? 15 horas. 15 horas, tá? Então, da meio-dia às 15 a gente vai servir refeição. A partir das 15 horas, nós vamos ter lá o evento, né, com a música ainda, as crianças brincando, entretenimento e tudo mais. Sobremesas e bebidas à parte. Tá? Então, é R$ 80 o convite, adulto, R$ 40, criança, bebidas e sobremesas à parte. Então, pode comer à vontade até as 15 horas, tá? Da meio-dia às 15. Quem chegar depois das 15, infelizmente, vai perder a refeição, né? Vai poder entrar com o convite e tudo, mas não vai ter mais a refeição. Então, recomendamos que cheguem meio-dia para aproveitar ao máximo o nosso evento. Vai ser no dia 14, aqui no Clube Japonês, aqui atrás, todo mundo já está sabendo. Então, vamos participar, porque eu sempre digo que o objetivo maior nosso, né, é a reunião, a valorização da família, né, que está se perdendo muito hoje em dia. Então, a arrecadação de recursos, do lucro é importante? Sim, porque nós precisamos disso para manter a casa, para fazer as nossas ações sociais. Então, o lucro é importante para nós, mas muito mais importante é a presença de todos na consciência de que estamos ali para unir as nossas famílias, nos unirmos em família. Então, isso é importante. Esse é o nosso evento do dia 14/9, onde é necessário comprar o convite, R$ 80, adulto, R$ 40, crianças, para entrar e participar, certo? Quem não comprar o convite, infelizmente, não vai poder entrar no evento, né? Porque a gente tem um custo, né? E para manter esse custo, nós precisamos ter um valor para o convite. Uma outra situação diferente é a ação de amigos, que são cupons que são vendidos a R$ 15. Esses cupons só dão direito ao sorteio. Então, ele não dá direito a ir ao evento e entrar no evento. Só vai entrar no evento quem tiver o convite de R$ 80, adulto, R$ 40, criança. Aquele que só comprar o cupom, né, ele só vai participar do sorteio, mas não participar do sorteio lá. Porque para ir no evento, tem que comprar o convite para poder entrar. Porque na hora que vai entrar, vai ter que apresentar o convite numerado, né, para ter acesso ao evento. Então, se eu só vou comprar o cupom, olha, eu não estou afim de ir na feijoada, não gosto, não vou participar, não quero, não gosto de participar de festa. Eu vou só comprar o cupom.
Ótimo, vai participar de um maravilhoso sorteio aqui, mas não vai poder ir no evento, certo? Então, nós vamos ter o sorteio dos prêmios lá no evento, a partir das 16 horas. Quem comprou o convite vai entrar no evento e estar ali, na hora do sorteio. Quem não comprou o convite, que não vai poder entrar, o númerozinho dele vai estar lá. Né? Se ele for sorteado, depois nós vamos entrar em contato e avisar, olha, você foi sorteado, seu prêmio vai ser entregue. Certo? Mas se só comprar o cupom, não vai poder ir no evento, entrar no evento. Então, ele vai fazer um sorteio, ele vai participar do sorteio à distância. Tá? Isso nós já fizemos no ano passado. Então, quem participou conosco, lembra bem como foi, né? Então, a pessoa não comprou o convite para participar do evento, do almoço, ele vai participar do sorteio à distância. Depois, nós avisamos se ele ganhou algum prêmio. E aí, ó, teu prêmio está aqui para você retirar. Eu gostaria que todos entendessem muito bem e qualquer dúvida viesse perguntar, né, para nós, qualquer colaborador ou a mim mesma, para não ter qualquer tipo de dúvida com relação a essas duas situações. Uma situação é o evento com venda de convites. Tanto que aquele que não comprar o cupom e só comprar o convite, ele não vai participar do sorteio, porque ele não comprou o cupom, certo? Mas ele vai poder entrar no evento porque ele comprou o convite. Para participar do evento Feijoada, dia 14/9, para entrar é preciso comprar o convite. Só comprando o cupom não vai poder entrar, tá, gente? Tá, mas eu quero participar do sorteio. Não. O sorteio, você vai estar participando lá com o seu número. Depois, se você ganhar, com certeza a gente vai entregar. Eu espero, né, que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, é só perguntar para qualquer um, né, dos colaboradores que estão aqui, a gente vai orientar. Mas, assim, é muito importante que todos participem conosco. É uma alegria muito imensa no dia. Só quem já participou de eventos sabe, né, de como é a energia, de como é a emoção. Porque não é só nós, encarnados, que participamos. Com certeza, e vocês podem acreditar, tem uma grande equipe espiritual participando, tanto de colaboradores como de, né, participantes como nós, assim, que vamos só para ficar na alegria. Todos recebem essa alegria, tanto encarnados como desencarnados. E era isso que eu queria estar explicando a todos, né, a respeito desse evento e do nosso sorteio. Qualquer dúvida, gente, por favor, perguntem, tá bom? E assim, então, nós vamos nos despedindo. Aqueles que estão em atendimento de assistência, aguardem aqui no salão para serem chamados pelo número, né? Em silêncio, por favor. Os demais que não estão em atendimento, não estão em assistência e quiserem ir, não tem problema. Quiserem ficar cantando com o Jair, também não tem problema. A gente só pede que ali naquele corredor, aonde nós fazemos a fila para assistência, por favor, não fiquem ali conversando e se aglomerando, por favor. Tá? Boa noite a todos aí, fiquem com Deus.